Olá pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico, programa feito com carinho para você, da qual a gente traz ciência, conhecimento, evolução, tecnologia, cada vez mais conceito para levar informação e conhecimento até vocês. O programa de hoje está muito especial, pessoal. Estou recebendo aqui meu amigo Pedro Jesus, ele que é engenheiro e professor do Senai de Pindamonhangaba e também ele está mestrando em dispositivos eletrônicos no ITA. Professor, obrigado por ter vindo aqui, trazer informação e conhecimento ao nosso telespectador. Eu estou vendo que na mesa aqui tem vários experimentos, né, professor? Por quê? Deixa eu só explicar aqui antes de falar com o professor. Porque o tema central a gente vai falar teoria na prática. E a gente vai falar teoria na prática no campo da física, alguns conceitos e entendimento da física. Professor, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, tá? Trazendo aqui para a gente alguns experimentos, né, que vai ajudar bastante aí no entendimento do nosso telespectador. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês aí e poder compartilhar aí com vocês esse conhecimento da física aí, né, da ciência, né? Só que aplicado à prática. Porque o que eu percebo, né? O aluno lá do ensino médio, ele decora fórmulas, ele precisa decorar muitas fórmulas, mas se for preciso pedir para esse aluno aplicar na prática, eu tenho certeza que muitos vão apanhar ali, não vão saber aplicar esse conhecimento. E muitos falam assim, né, professor? Falam assim, ok, mas para que vai servir isso, né? Exatamente. Você está mandando fazer uma integral, mas para que serve a integral? Uma derivada? Onde que eu uso, né? Onde eu vou usar isso, professor? E aí é bacana, até agradeço você por isso, trazer alguns experimentos aqui para mostrar para o nosso telespectador, na prática, como funciona isso. Agora, Pedro, por que da ideia do canal no YouTube, né? Você tem um canal no YouTube chamado Teoria na Prática com Pedro. Da onde surgiu essa ideia? A ideia que eu percebi é que quando você vivencia, né, o conhecimento ali na prática, no Senai a gente tem muito disso, né? Do aluno ter aulas práticas constantemente ali, todo dia uma aula prática. A gente percebe que a absorção do conhecimento, quando você tem essa experiência, é muito maior do que quando você lê uma frase ou decora uma fórmula para passar na prova, por exemplo, né? E eu percebi isso. E eu também senti falta disso, porque a gente percebe lá no vestibular muita teoria e ele não sabe aplicar aquele conhecimento, né? Ele não sabe aonde que aquela fórmula poderia ser aplicada na vida dele. Por exemplo, uma equação do segundo grau, né? Muitos alunos ali, será que eu vou comprar um pão, vou aplicar uma equação do segundo grau? Onde que eu vou usar isso? Os conceitos da parábola, né? Que você trouxe até para a gente depois mostrar para a gente aqui, né? Sim. Então, essa foi a ideia, né, de pegar, por exemplo, um exercício da FUVEST, que tem lá, calcule a trajetória de um objeto com força de tantos newtons e tal, e replicar esse experimento do Enem, por exemplo, pegar um exercício do Enem lá de empuxo e tudo mais, e mostrar que na prática, às vezes a gente tem alguns imprevistos que na teoria não tem. Na prática você tem algumas variações que na teoria você considera fixo, aí uma constante, por exemplo. Esse canal que você abriu, ele já faz algum tempo? Como que tá? O pessoal está recebendo esse canal aí? Tem bastante inscrito? Como que tá? No momento a gente está próximo dos 2.000 inscritos, né? Legal. A gente está trabalhando com vídeo semanal e já fazem 6 anos, né, que eu voltei com o canal agora. A gente ficou um tempo parado, ali ficou um tempinho, uns 4 anos. Depois agora eu voltei recentemente em 2020 ali com o canal, com essa divulgação aí da ciência. E é muito interessante, pessoal. Se a pessoa quiser só digitar no YouTube lá, Teoria na Prática com Pedro. Teoria na Prática com Pedro, você entra no YouTube, você vai achar o canal. E no Instagram tem o @Teoria na Prática _YT. Isso você percebeu ministrando aula do Senai, tem essa característica. Tem essa característica, prática, né? Sim. Mas no ensino médio, não sei se chama mais ensino médio. Ensino médio eu percebi que tem muita pouca prática. E não é por falta de recurso, né? Porque eu vou mostrar para vocês com coisas simples que você tem na casa. Baixo investimento. Baixo investimento. Uma tampinha. Quanto seria o custo de a tampinha de uma garrafa PET, né? Sim, e assim, com a prática, o aluno consegue absorver esse conhecimento, né, professor? Ele absorve muito mais, porque
você decorar uma fórmula para uma prova, no outro dia o seu cérebro vai entender que aquilo ali não é tão importante e vai esquecendo. Vai deixando para trás. Vai esquecendo. Agora, quando você está aplicando, o cérebro entende, é uma aplicação prática, eu preciso disso aí porque é uma aplicação que no futuro vai ser útil, né? Então a gente precisa, o cérebro entende como uma forma de absorver aquele conhecimento. Tem alguns aplicativos, professor, que ajudam também nesse entendimento? Sim, eu vou mostrar para vocês 2 aplicativos. Tem um aplicativo que a gente consegue aumentar a exposição da câmera. Legal. E conseguir enxergar a trajetória de um objeto. E um segundo aplicativo que você consegue pegar essa foto e medir, né, quantos centímetros teve o pico da parábola. Então você usa esses 2 aplicativos que são gratuitos, então não tem investimento nenhum. Então, O professor de física, ele pode baixar e usar com seus alunos durante as suas aulas, né? E como está sendo a recepção dos alunos, professor, com esses experimentos, assim, na prática? Eles têm gostado bastante? Eu percebi que alguns comentários, né, que chegam lá, eles pedem, faz mais um experimento de tal exercício. Então vai chegando, você percebe que está dando resultado, né, essa abordagem, né, do ensino de física aí, tanto para o ensino médio quanto até para a engenharia e tudo mais. Mas também, lógico, o tema hoje é física, mas até a gente gravou um outro programa e a gente fala sobre eletricidade, né, professor? Também se fala sobre eletricidade, sobre vários conceitos. Sobre vários conceitos, desde de mecânica, né, que física, no caso hidrostática, né, que envolve lá empuxo, saber se um objeto afunda ou não. Geralmente a gente faz essas brincadeiras, será que afunda ou não afunda? Só que não tem o cálculo por trás. Isso eu percebo também. Legal. Tem alguns experimentos que você só mostra, mas você não aplica aquelas fórmulas. Isso foi uma outra coisa que eu senti que falta, né? Falta a aplicar a fórmula na prática. Para a pessoa enxergar e não simplesmente decorar. Não precisa decorar a fórmula. Se você entende o conceito, se aumentar uma coisa, aumenta outra, eu sei que é proporcional, eu consigo ter a fórmula meio que de intuição, não preciso decorar a fórmula. E o senhor trouxe, lógico, a gente não vai mostrar no primeiro bloco, vai mostrar no segundo bloco para vocês acompanharem também, mas o senhor trouxe uns 2 experimentos para nós, né? Sim, eu vou mostrar para vocês um objeto, eu quero detectar essa trajetória do objeto, olha que interessante, né? Vou mostrar para vocês que é uma equação do 2º grau. Olha, pessoal, equação do 2º grau. Coisas que às vezes, quando eu estudei, né, tinha alguns alunos que faziam essa pergunta: professor, aonde que eu vou usar essa equação do 2º grau? Será que você vai usar alguma vez na vida? E alguns professores, até na época, meio que não respondiam, né? Deixavam o aluno meio na dúvida ali. E faltava não sei se a gente poderia considerar que faltaria os recursos, o conhecimento, para o professor conseguir mostrar para o aluno aonde utiliza essa equação, né? Não decorar o modo Bhaskara, aquela coisa toda para resolver. Só para passar numa prova, numa prova, mas sabendo o conceito e a aplicação. E todo o conhecimento, né, quando ele foi desenvolvido, ele teve alguma aplicação ali na hora. Ou não na hora, mas depois ele foi tendo outras vertentes ali, né? Mas o conhecimento ele não foi gerado para passar numa prova. O físico lá criou uma fórmula só para você ter que passar no vestibular. Não foi isso. Esses conceitos são importantes até para evoluir a tecnologia, né? Para você saber como as coisas funcionam também, né? Também. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Olha, continua acompanhando aí, está muito bacana. Voltamos já ao programa Avanço Tecnológico. Pessoal, voltamos com o segundo bloco do programa Avanço Tecnológico. Só reforçando o que eu falei no bloco anterior, eu estou recebendo a honra de receber aqui o Pedro Jesus, ele que é engenheiro, professor do Senai de Pindamonhangaba, e também ele está mestrando em dispositivos eletrônicos pelo ITA. Ele tem um canal no YouTube chamado Teoria na Prática com Pedro, também no Instagram, né? Tem Instagram também. Também é Teoria na Prática com Pedro ou só Teoria na Prática? Teoria na Prática, _ YT. A YT, segue ele lá, tá bem bacana, ele faz vários experimentos, tanto que ele trouxe aqui alguns experimentos interessantes sobre vetores, sobre parábolas, equação de 2º grau, pessoal, vocês que estudaram aí para passar na prova, e ele também trouxe um que deu um prêmio Nobel para o Einstein, tá? Então, um conceito sobre isso, muito interessante.
Professor, falando sobre, vamos falar primeiro sobre a equação de segundo grau. Fala um pouco sobre o conceito de x, de f de x, para o pessoal conhecer, lembrar um pouco, né, da época, por favor. Certo. Então, o que o pessoal aprende na matemática? Tem um conceito lá que chama funções. Certo. Lá em funções, o aluno aprende que a cada função tem um desenho, né? Perfeito. Um desenho de uma reta, desenho de uma exponencial, desenho de uma parábola, o seno, que é um movimento constante assim, né? Certo. Só que o que acontece? Que eu percebo, né, com meus alunos lá, às vezes esse conceito matemático de x, o y, o aluno às vezes nem sabe fisicamente, né, eu digo concreto, né, o que seria o x, o que seria essa variável. Então às vezes fica muito abstrato para o aluno que está estudando o que é o x ali, o que é o y, o que são essas variáveis, né? Então, a minha ideia é mostrar para o aluno que o x vai ser uma posição em centímetros, uma coisa concreta, com trena, né? Que você consegue medir com uma régua. Então, mostrar para ele, e na prática, mostrar que ele pode fazer na casa dele, utilizando objetos simples, no caso... Isso é uma tampa de refrigerante, né? Refrigerante, uma tampa de uma garrafa PET, simples, que qualquer um consegue facilmente em casa. E também pregador, né? Então, um pregador com uma cola quente. Olha só, pessoal, que simples. Que simples, né? Essa montagem. E uma bolinha. Bem simples, né? Um pregador de roupa, pregador, uma tampinha e uma bolinha. Você pode pegar da sua mãe lá o pregador de roupa, ela vai achando com você, mas ela vai ver que você está fazendo um experimento, ela vai gostar. Acho interessante. Então, os recursos didáticos, assim, não precisa de um laboratório equipado lá com milhares de reais, ali, investimento alto, não precisa disso. Você consegue ensinar os conceitos da física através de objetos simples, que um aluno pode montar na casa dele e replicar. Você pode mostrar funcionando, professor? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou colocar essa bolinha aqui em cima, então aqui vai ser uma espécie de catapulta, né? Então quando eu movimentar aqui o pregador, eu vou produzir uma força nesse sentido e a bolinha vai fazer esse movimento aqui. Então eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. Olha. Vou fazer o lançamento aqui, né? Ó, 3, 2, 1... Olha, foi longe. O que o senhor mostrou aqui, professor? Eu mostrei que aquela função que tem um desenho parece uma montanha, assim, uma parábola que a gente chama, eu mostrei aqui essa trajetória que ele fez. Então essa trajetória, para saber em tantos segundos aonde estava a bolinha, eu consigo prever o futuro. Olha que interessante isso, né? A partir de tantos segundos ele atinge o máximo da altura, depois ele desce. Só que não sei se você percebeu será que o aluno consegue pausar, tirar uma foto tão rápida? Acho que foi muito rápido, não foi? Né? Então o que a gente precisa? A gente precisa de recursos tecnológicos e gratuito, que você pode baixar o aplicativo. Então tem aplicativos específicos para conseguir medir essa parábola. Eu consigo tirar uma foto. Legal. Na verdade eu vou tirando várias fotos, então uma foto meio que sobrepor na outra, e daí eu vou conseguir enxergar todos os pontos dela. Então a gente pode mostrar aqui para vocês como que fica esse efeito utilizando um aplicativo de exposição longa, né? Ele aumenta o tempo de exposição da câmera. Qual que é o nome desse aplicativo, professor? Long Exposure 2. Aí se entrar lá pelo Play Store ou... Play Store você consegue baixar esse aplicativo. Sim, e daí você vai conseguir detectar essa trajetória através desse aplicativo. Só que você também poderia pensar assim, como é que eu vou medir isso, né? Porque está numa foto, como é que eu vou medir a foto com a régua, né? Então o que a gente usa? A gente utiliza um segundo aplicativo que chama Image Meter, medição de imagem, né? A tradução. Então com esse aplicativo você calibra a distância lá do piso, né? Você consegue colocar, aqui tem 1 metro. Aí depois que você digitou essa distância, você consegue medir qualquer ponto, detectar cada ponto da trajetória e montar uma equação de segundo grau. Vocês devem ter visto aí também já o aplicativo, né? A gente está mostrando aí, não vai mostrar aqui, mas está aparecendo para vocês conhecerem um pouco mais. Muito legal, professor. O senhor trouxe mais alguma coisa para nós, né? Eu trouxe mais um conceito que eu tenho certeza que vários já escutaram, mas não sabe aonde estaria aí, como enxergar esse conceito, né? Vou mostrar aqui para vocês. Sobre vetores, pessoal. Olha só isso aqui. Esse aqui até assusta alguns. Se assusta, vou ter que aprender sobre vetores, puxa vida, e agora?
Olha só, lá a gente aprende na física, né, uma força de tantos newtons. Isso. Aonde que tá aonde que eu estou conseguindo enxergar isso? E apontando para a ponta da seta, né, é o vetor aqui, e a gente aprende onde que vai dar o resultado lá. A gente aprende que vai ser, juntando aqui, o resultado vai ser aqui, ó. Então, a gente aprende isso aqui, mas isso aqui é meio abstrato, são setas, né? Não é uma coisa do física, né? Assim, eu não consigo enxergar isso na minha casa, por exemplo, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe um boneco aqui, né? O Goku, né? Acho que é do Dragon Ball. Dragon Ball, né? O Dragon Ball aqui. E eu vou mostrar para vocês aquele conceito ali, amarrando aqui o braço dele, ó. Vou amarrar aqui com o barbante. Uma coisa bem simples, olha só. Ó. Tá vendo? Então eu vou pegar aqui, o professor está mostrando aqui paralelo. Então a gente tem aqui essa condição, certo? Isso. Então se eu puxar com uma intensidade maior aqui, ó, você percebe que cá. o resultante é para cá. Se eu puxar com uma intensidade igual, ó, ele vai para cima. Então o resultante você consegue mostrar tracionando esse boneco, né? O Goku aqui. Então, através de um experimento simples, você consegue ver aonde que o vetor é aplicado com as forças. Então, se a força for igual, ele vai numa linha reta aí. É. Aprenderam, pessoal? Bacana, né? Mas isso aqui, obviamente, esse conceito é fácil de fazer, né? É fácil. Você pode aplicar com outros objetos, né? Você poderia colocar um peso de por exemplo, um saco de açúcar de 1 kg e um saco com feijão, por exemplo. Você pesa numa balancinha, vou saber as forças ali de quilo, né? E consegue fazer. E consigo ver aonde ele vai ser o resultante desse vetor, através de coisas físicas mesmo, quilo de força mesmo. Não precisa usar newton de força, você pode usar o quilo força, KGF, né? Quilograma força. Quilograma força, perfeito. Né? Fica mais fácil para absorver, né, na prática mesmo. Pessoal, muito bacana. Pessoal, olha, no terceiro bloco ele vai falar vai mostrar o experimento do prêmio Nobel do Einstein. Então, olha, tá bacana, mas fica aquela expectativa. Continue acompanhando o programa Avanço Tecnológico, volta já. Pessoal, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Avanço Tecnológico. Obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. O programa está muito bacana, pessoal. Tá vendo aqui, conforme eu comentei nos blocos anteriores, né? A gente está fazendo alguns experimentos e para isso eu estou recebendo aqui o professor Pedro Jesus, ele que é engenheiro, professor do Senai de Pindamonhangaba e também está mestrando em dispositivos eletrônicos pelo ITA. E ele tem um canal no YouTube chamado Teoria na Prática com Pedro, na qual ele mostra alguns experimentos, alguns conceitos para que você aprenda, né? No Enem que você falou, né, professor? Tem alguns, por que eu preciso fazer equação de segundo grau, qual é o efeito dela, e todos os outros conceitos, desde elétrica, mecânica, física. Então, é muito informação e conhecimento. Aproveitem o canal, ele já falou sobre, depois você vai passar novamente o canal no YouTube e também no Instagram. Professor, obrigado mais uma vez de vir aqui, passar esse conceito. Agora, eu prometi para eles no segundo bloco que nós falaríamos, né, sobre o conceito do prêmio Nobel que ganhou Einstein. O senhor pode explicar, por favor, do que se trata, né? Também estou curioso. Então, o que aconteceu? O Einstein estava estudando um efeito chamado fotoelétrico. Certo. Esse efeito fotoelétrico, como é que ele funciona? Ele é bem simples a ideia, né? O que acontece? Quando tem a incidência de uma luz em cima de uma superfície, aqui no caso uma placa metálica, tá? O que acontece? A luz, ela tem a energia, né? Ela tem a capacidade de retirar os elétrons que estão aqui no metal. Então, eu vou retirar os elétrons. O que ele precisava provar, né? Ele precisava ter uma forma, uma equação, alguma forma de provar que cada tipo de luz ele conseguiria retirar mais ou menos elétrons. Certo? Então é isso que era a dificuldade, né? Porque uma luz tirava tanto, produzia tanto e a outra menos. Aí não tinha como provar o que tem de diferente, né? O que está acontecendo.
E tem diferença de metais, professor? O metal retira mais elétron do que o outro ou não? Tem sim. Depende do material, né? A composição química, né? No caso. O que é um material bem utilizado hoje em dia é o silício, né? O silício, porque se eu colocar um silício aqui de dois materiais diferentes, ó, se eu colocar dois materiais aqui, quando a luz começar a retirar esses elétrons aqui dessa superfície aqui, ó, vamos considerar que embaixo tem mais, ó, e aqui menos. Então, como tem uma diferença aqui de potencial, um lugar tem mais elétrons e um lugar tem menos elétrons, a gente está produzindo o que? Um positivo e um negativo. Onde tem negativo está cheio de elétrons, ó. E o que acontece com isso? A gente está percebendo que está produzindo o quê? Uma tensão em volts, né? Eu consigo ter um positivo e um negativo, como se fosse uma bateria. E esse conceito aqui é chamado de fotovoltaico, que é utilizado em placas de energia solar, né? Que hoje está em alta, né? Está muito em alta, energia renovável está muito em alta. Que bom, né? Que é uma energia renovável e está em alta ela, né? O sol tem a energia disponível aí. A gente pode aproveitar essa energia através desse efeito aqui que é chamado de fotovoltaico. Hoje tem até fazendas disso, né, professor? Que o pessoal faz para captar mais energia, né? Aqui na região, a Comevap começou fez a instalação de algumas placas. Lá em Pindamonhangaba tem um lar de idosos que já colocou no telhado, praticamente todo o telhado com placas de aproveitamento da energia solar, né? Legal. Então a gente está em alta e o crescimento aí do Brasil está cada vez maior nessa área também. Muito bom. Mas aí, então, ok, isso é a teoria. O senhor pode mostrar a prática para nós? Agora sim, então a gente conheceu que existe a teoria, né? Ó, o que eu tenho aqui na minha mão aqui, ó? Isso aqui, ele custa apenas 10 centavos. Olha só, pessoal. 10 centavos, eu não preciso de um investimento alto para mostrar na prática, certo? O que é? Esse aqui é um diodo. Eu cortei aqui o diodo com alicate mesmo e deixei exposto o silício. Então aqui eu tenho, dá para enxergar dois metais diferentes aqui. Seria dois silícios de composição diferente, tá? Um tipo N e um tipo P. Quando eu for utilizar um multímetro, vou utilizar ele aqui, ó. Vou colocar aqui na escala de volts, tá? E aqui eu tenho uma caneta laser, né? No caso é um laser. E quando eu colocar a incidência aqui da luz aqui desse laser na superfície do silício, ele vai produzir uma tensão ali, olha. Vamos ver quantos volts vai ser produzido, olha só. Ó, chegou a 50 mil, vamos ver se ele vai passar. Vamos aumentar aqui. Ó, 100. Que legal. 100, 111, ó, 200, chega até 300 milivolts, 0,3 volts, 0,3, tá? E esse é o mesmo conceito que a gente vê nessas placas exatamente. de energia fotovoltaica, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito, boa parte, cerca de mais de 80, 90% das placas utilizam o silício também. Que bacana. Esse foi o prêmio Nobel que ganhou. Não foi o efeito fotovoltaico, né? Foi o efeito fotoelétrico. Mas os dois são bem parecidos, né? A diferença é que um só retira os elétrons e o outro são dois materiais diferentes, né? Legal. Professor, e no canal, né, o senhor falou de vários experimentos, né? Até para quem não assistiu, acompanhe também, peço acompanhar o programa que ele falou sobre os conceitos, a evolução da eletricidade, da onde surgiu, mostrou vários experimentos aqui sobre eletricidade. E no canal, tem quais outros experimentos que tem assim, que daria para comentar, deixar o pessoal curioso para assistir lá? Já no canal eu fiz alguns experimentos lá com simuladores também, que eu acho que é uma ferramenta que a gente deve ser aproveitada, né? Simuladores lá de hidrostática. Então lá eu peguei um exercício do Enem que estava lá, se eu colocar um objeto de tantos quilos de massa, ele vai afundar ou não vai afundar? Que legal. Aí eu mostrei a equação lá do empuxo, né? Vai ter tantos newtons de empuxo. Eu provei lá para vocês que o que vai acontecer se ele afunda ou se ele vai ficar boiando, né? Então isso é um dos experimentos que eu mostrei lá no canal. Tem outros experimentos de física também. Então, pessoal, assista lá o canal
do Pedro, né? Ele tem bastante informação e conhecimento lá, vai ajudar bastante você que vai fazer o Enem, né? Que vai fazer o Enem ou que está com alguma dúvida na escola, tal. Ainda mais agora, né, professor? Que a gente não está tendo aula presencial, né? Está tendo aula remoto, então fica até mais fácil da pessoa aprender, o aluno aprender um pouco mais sobre o conceito e a aplicação daquele conceito, né? Se vocês quiserem também, eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Que você pode entrar, você entra no navegador, né, na internet, gg.gg/grupo_TPP. TPP é Teoria na Prática com Pedro. Professor, agradeço demais a sua vinda aqui, passar informação e conhecimento ao telespectador. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pessoal, peço acompanhar o canal do YouTube do professor, né? Tem muito mais experimento lá, né, professor? Muito bacana. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Agradeço vocês estarem acompanhando toda a programação da Think TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.